Salmo de número 41, por favor. Neste que é o último salmo do primeiro saltério. Salmo de número 41. Diz assim: Bem-aventurado, ao mestre de canto, salmo de Davi, verso 1, bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à disposição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto, conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustém na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Amém e amém, diz Davi neste salmo. Sempre que temos uma catástrofe humana, seja ela particular, seja ela coletiva, seja ela de extensão mundial, sempre aparecem as explicações de toda ordem, de toda natureza, entre elas também, inclusive, as explicações teológicas, na tentativa sempre de dizer as razões, de encontrar os motivos, de estabelecer propósitos, inclusive, para as enfermidades. Foi assim na peste negra, quando, inclusive, alguns religiosos questionavam a tentativa dos médicos da época, de uma medicina muito elementar, como havia na Idade Média, de tentar recuperar a saúde dessas pessoas, quando, na verdade, diziam que era vontade de Deus que isso acontecesse na maior pandemia registrada na raça humana ainda. A mesma coisa aconteceu com a famosa gripe espanhola, que na verdade nem espanhola era, tá? Ela na verdade teve início nos Estados Unidos e não na Espanha, mas, como vocês sabem, foi a Espanha o país que tinha uma imprensa livre, que começou a divulgar essas enfermidades e por isso ela ganhou esse título. Foi assim também, por exemplo, com a AIDS, há algumas décadas atrás, foi assim com a tsunami, e não poderia ser diferente com a Covid. Em todos os casos, sempre temos um conjunto de explicações. A verdade é que essas calamidades, essas aflições, elas nos trazem muito mais perguntas do que respostas. Nós conseguimos, sim, ter aqui um conjunto de respostas genéricas, relativas, obviamente, aqui à pessoa e à obra de Deus, sua soberania e sua graça. Sem dúvida alguma, essas explicações existem. Mas estabelecer por que propósito Deus permitiu que nós enfrentássemos essa chamada calamidade, né? Essa chamada pandemia que estamos enfrentando, aí já é um pouco mais complicado. Nós não temos respostas, temos muito mais perguntas que respostas. Estabelecer propósito é muito mais difícil. Já vi aqui algumas explicações, inclusive, de pastores bendizendo a chegada da Covid, porque diminuiu, quem sabe, aquelas aglomerações em festa rave, etc. Muito bacana, mas também diminuiu as aglomerações dos cultos, as aglomerações de muitas outras situações em que, na realidade, ela atingiu da mesma forma, da mesma maneira. Ou seja, existe claramente aqui um equívoco em achar que teremos resposta para todos os propósitos de Deus, ou como escreveu um autor, com muita propriedade, inclusive, a vontade de Deus não vem com nota explicativa. Então, nós não sabemos sempre e não saberemos por que e com qual propósito Deus atuou de uma maneira ou de outra.
Mas dentre essas ausências de respostas, talvez o Salmo 41 nos sirva de uma resposta, não de uma explicação para o propósito, mas talvez de uma indicação do que Deus espera, do que Deus quer de nós em meio exatamente a essa pandemia. Eu digo isso porque o Salmo indica um contexto de enfermidade sem dúvida alguma. Se você puder observar na sua Bíblia, diz o verso 3, o Senhor o assiste no leito da enfermidade e o Senhor mesmo afofas a cama, ou seja, torna a cama mais macia para esse enfermo. Verso de número 3. Observe também nessa mesma perspectiva o verso de número 5. Ele vai dizer: os meus inimigos falam de mim. Quando morrerá, ele perecerá o nome, ou seja, enfermo em seu leito, quando isso iria acontecer? Verso 6, se algum deles vem visitar o enfermo, e ele diz coisas vãs, e vão amontoando coisas no coração, mas claro, o salmista se vê enfermo. Verso 8, peste maligna deu nele, caiu de cama, já não há de levantar-se. Ou seja, é claramente um contexto em que o salmista aqui, Davi, enfrenta uma enfermidade, e essa enfermidade é tão grave que na realidade ele corre risco de fato de morte, inclusive os seus inimigos já estão contando com a sua morte, querendo saber quando isso ocorrerá. O contexto é esse. Inclusive, o verso 1, quando diz sobre o necessitado é exatamente o enfermo aqui, é exatamente o próprio salmista, como diz o texto. Mas há uma contraposição lógica no texto, ou seja, aquilo que dizem, aquilo que falam. Se não, observe novamente, por favor, os textos, mas veja bem, diz o verso de número 5, os meus inimigos falam mal. O verso de número 6, se vem me visitar, amontou corações e saindo é disso que fala. Verso de número 7, de mim rosnam, na verdade sussurram, aquela coisa de conversa de pé de ouvido, daquela fofoca que acontece, é exatamente aqui o que ele descreve, ou seja, há um contraste entre o que eles falam, o que eles na verdade proferem, com claramente aquilo que na realidade o próprio salmista irá dizer. Por isso, esse texto é completamente aplicável ao nosso contexto em que enfrentamos não necessariamente uma oposição de inimigos, mas quando enfrentamos uma enfermidade, uma calamidade, na verdade uma peste, como diz o texto, uma pandemia, como dizemos nós, que lançam diversas pessoas sobre essa situação e na aflição dessas pessoas, na angústia de saber exatamente o que se passa, como é que isso vai se desenvolver, que respostas teremos, quando nós, eu e você, temos perdido amigos, talvez familiares, sepultado pessoas, algumas sem a presença da própria família, ou seja, essa situação de aflição que vivemos, o Salmo, então, representa exatamente o coração do enfermo sob essas circunstâncias. Tá? É essa a perspectiva, ele é aplicável, mas não somente à enfermidade, porque o próprio Senhor Jesus tomou o verso 9 e aplicou lá no Evangelho de João, retratando aí a traição de Judas contra ele, ou seja, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de calamidade, qualquer tipo de aflição poderia e deveria ter de nós a mesma resposta que encontramos aqui no Salmo 41. Mas veja bem, o Salmo não nos dá aqui, não faz uma descrição das nossas, digamos, uma explicação do que está acontecendo, mas ele na verdade nos conduz a compreender, ou pelo menos o que Deus deseja que nós façamos, tá certo? Para entender isso, nós precisamos compreender o Salmo, e aí eu sigo aqui a sugestão de Brueggemann, que é um comentarista do livro dos Salmos e do Antigo Testamento, e ele diz que esse Salmo precisa ser lido do centro para as suas margens, para as suas pontas, digamos assim. Por quê? Porque isso aqui é claramente um texto escrito como um quiasmo, uma poesia hebraica, e o centro dá origem a todos os fatos que lhe cercam. Se você está com a sua Bíblia aberta, tente compreender isso, mas imagine exatamente esta situação. É quando você toma uma pedra e atira em meio ao lago, a pedra cai no meio do lago e as ondas vão chegando até a margem, ou seja,
O que nós temos no verso 1 é a margem do fato. O fato que gerou a onda está lá na pedra que foi atirada. Tomando essa figura de linguagem em mente, procure compreender então comigo como este salmo está estruturado. O centro, ou seja, o fato que gera todo o salmo e todas as palavras de Davi estão do verso 5 ao verso 9. Aqui ele descreve exatamente o fato em si, o que de fato ocorreu, a sua enfermidade e a maneira com que as pessoas reagem à sua enfermidade, verso 5 ao verso 9. Tanto é verdade que você pode observar que aqui nós não temos nenhum imperativo. Todos os verbos estão no indicativo, ou seja, ele está descrevendo uma situação, ele está descrevendo um fato sobre os homens e sobre si, sobre a sua própria enfermidade, sobre o que eles dizem e sobre o que ele sofre nas mãos dessas pessoas. Mas o verso 4 e o verso 10, eles funcionam quase que como um parêntese sobre isso. Ele é uma esfera natural. O 4 e o 10, eles se relacionam naturalmente, se você observar. O verso 4 diz, compadece de mim, Senhor. O verso 10, tu, porém, Senhor, compadece de mim. Ambos trazem consigo esses imperativos, onde estão as petições do salmista, ou, se eu puder falar melhor, a única petição que ele faz, ou seja, que o Senhor me sare, que o Senhor me levante, ou seja, me levante do leito. Mas claramente aqui, a perspectiva do Salmo é que esta parte é a petição que está ligada ao fato, o que gerou o pedido, o que ele, na verdade, estava vivendo, a circunstância pela qual ele estava passando. E em torno desses dois versos, nós temos o verso 1 ao verso 3, claramente, onde ele, de novo, não faz petições, mas descreve agora, mas a descrição que ele faz não é basicamente de si, nem de como os homens têm agido para com ele, mas ele faz uma narrativa no verso 1 ao verso 3, no verso 10 ao verso 12, ou, se eu puder dizer melhor, ele faz um conjunto de afirmações sobre Deus, sobre como Deus atua, como Deus age. E no centro de tudo isso, no âmago de tudo isso, ou talvez no mais ponto extremo, na conclusão do Salmo, nós temos o verso 13, que é exatamente o que Deus espera do seu povo. Bendito seja o Senhor de Israel, de eternidade para a eternidade. Amém e amém. Então, se você pode compreender, é mais ou menos essa ideia. A pedra que cai no lago é o verso 5 ao 9. E então a primeira onda são as suas petições. A segunda onda, aquilo que ele na verdade afirma acerca de Deus, concluindo exatamente com o verso 13. Com isso em mente, nós vamos seguir exatamente esse fluxo, digamos, não porque seja a maneira como o autor descreveu, mas poeticamente é como ele de fato escreveu. E assim, para nós compreendermos, para nossa facilidade, é melhor caminhar por esses passos. Então, qual é o fato? O que, na verdade, gerou todo o salmo? O que aconteceu na vida do salmista, aqui enfermo, para que ele pudesse proferir este salmo, para que ele pudesse compor este salmo? Verso 5 ao verso 9, expõe exatamente esse contexto, exatamente essas circunstâncias, identificando dois grupos de pessoas, se você puder observar. A primeira delas, muito claro, são os seus inimigos. Verso 5 ele diz, os meus inimigos. Como é que os inimigos do salmista reagem à sua enfermidade, à sua calamidade, à sua dor? O que eles falam, o que eles dizem, o que eles sussurram? Percebam, não é somente uma intenção de feri-lo, de matá-lo, mas é a maneira com que eles de fato falam de sua enfermidade, a forma como eles se manifestam. Verso 5, ele diz claramente, eles falam mal, expressando desejo do seu coração. No final do verso 5, a pergunta é, quando morrerá e lhe perecerá o nome? Ou seja, o perecer do nome não é apenas morte, mas é o fato dele morrer e de não lhe trazer, dele não ter nenhuma herança, nenhum herdeiro, seu nome morre com ele. E para a perspectiva do Antigo Testamento, isso é fato. Para que o nome de uma determinada família pudesse continuar, era necessário que houvesse gerações seguintes. O herdeiro carrega o nome da sua família. Neste caso, com a morte de Davi, a sua família deixaria de existir. E é esse o desejo. A pergunta não é apenas uma dúvida. Não se trata de pessoas questionando, olha,
Ele não está muito bem, a notícia que recebemos é de que ele está mal, e então nós estamos em dúvida, achamos que ele não dura muito. Não é uma notícia, é um desejo do coração. O que eles estão dizendo é: nós de fato estamos querendo saber, desejando que ele morra. Se algum deles me vem visitar, diz o verso 3, eles dizem coisas vãs, eles na verdade amontoam no coração malícias, ensaindo, é isso que eles falam. O seu diálogo, a sua fala, o que eles dizem são coisas vãs, mesmo quando vêm visitar. Quanto a isso, há uma certa experiência que você já deve ter. Você vai estar enfermo, né? Ou algum parente seu enfermo. Isso aconteceu comigo uma certa ocasião em que eu tive que chamar a atenção de uma determinada irmã que havia ido visitar um membro da igreja. Eu estava no quarto e ele com uma doença até rara e não muito bem de saúde, e ela foi visitá-lo, etc. E no meio da visita, ela já tomando uma atitude que geralmente a gente não deve tomar em hospital, que é sentar na cama do enfermo, ela sentada ao lado do enfermo disse: olha, eu tenho um tio que teve a mesma doença que você, olha, mas ele não durou muito. É esse tipo de visita, sabe, que diz coisas vãs, ou seja, muito ajudou, muito animou, muito consolou uma palavra dessa. Eu tive que chamá-la e dizer: olha, não diga isso, não fale isso, não diga essas coisas. Em outras ocasiões, pessoas que vão até o enfermo e dizem ao enfermo: você se levantará, tá? Você vai ficar bom, e Deus vai te erguer. Você não sabe, você não tem conhecimento disso, você não tem domínio sobre a enfermidade, você não tem domínio sobre o conhecimento futuro. Tudo isso são palavras vãs. Aqui neste caso, Davi diz que são seus inimigos, que quando vão visitá-lo no seu leito de enfermidade, o que eles dizem? Coisas vãs. O consolo, o ânimo, a segurança, digamos até a empatia, o sentimento ao lado daquele que está enfermo, não está ali. Pelo contrário, está ali simplesmente palavras vãs. É essa atitude dos inimigos. Eles sussurram quando saem e eles falam, de fato, diz o verso 8, exatamente sobre isso. Qual é o sussurro? Qual é a conversa nos bastidores que chega ao ouvido do salmista? Verso 8, peste maligna deu nele e caiu de cama. E note bem, já não há de levantar-se. E levantar-se aqui é levantar-se do túmulo. É levantar-se, digamos, da cama e da morte que o cerca. Como ele pode levantar-se? É esse o sussurro. Ele não se levantará, porque, na verdade, a peste maligna caiu sobre ele. E aqui, quando se traz peste maligna, já dá uma indução de um certo caráter meritório, de que é exatamente o mal que acometeu, dominou e destruiu essa vida. Mas veja bem, esses são os inimigos. É um grupo, é um primeiro grupo. Mas além das notícias trazidas pelo inimigo, o salmista agora enfrenta um outro problema. Enfrenta o problema causado pelos amigos, ou por aquele que ele considera seu amigo íntimo. Se você, na verdade, puder observar verso 9, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Até o meu amigo mais íntimo. E note, o texto já vem no singular, é para indicar realmente uma intimidade, não são os meus muitos amigos, mas aquele amigo que eu considero que é meu amigo próximo, íntimo, chegado. Esse amigo, ele levanta contra mim o seu calcanhar, eu confiava nele, mas o que resulta da postura desse amigo é exatamente uma traição, uma decepção, uma frustração. Claro que esse texto é profético e aponta para Jesus, onde Judas, na verdade, é esse amigo íntimo que levantou o seu calcanhar, e os seus discípulos também o abandonaram, mas revela exatamente o coração de solidão que o enfermo enfrenta. Se você ainda não teve essa situação, agradeça a Deus. Mas quando você se encontra num leito de enfermidade, às vezes até com companhia de pessoas próximas de você, você também enfrenta um sentimento de solidão. Porque os seus amigos não podem ajudá-lo. E talvez eles nem tenham o poder, e talvez eles mesmos te decepcionem. Ele mesmo
eles mesmos causem essa frustração. Então essa é a situação. Ou perceba, o salmista está doente, está enfermo, está no seu leito de cama, e os seus inimigos e os seus amigos não lhe ajudam. Ele enfrenta a oposição de inimigos e ele enfrenta a decepção de amigos. E diante deste fato, qual é a reação do salmista? Ou seja, aí nós temos a primeira consequência. Verso 4 e verso 10, ele ora, ele pede, ele recorre a Deus. Claro, existe aqui um contraste notório. Se você observar, estiver com o seu texto em mãos, enquanto ele fala dos homens, daquilo que os homens falam, daquilo que os homens dizem, daquilo que os homens sussurram, agora no verso 4 ele diz, disse eu. E no verso 10, tu porém. Isso é um diálogo entre o salmista e Deus. Aqui já nos dá uma boa percepção da sua perspectiva. O que os homens dizem não importa. O que importa é exatamente o meu diálogo com Deus. Eu falo e Ele me responde. E Ele não me responde em palavras, como veremos daqui a pouco, mas Deus me responde, diz o salmista. Eu disse e tu, porém, e exatamente essa ideia nesse diálogo entre o homem e Deus. Um pedido feito e a resposta que procede de Deus. E esse é claramente um contraste evidente entre palavras, sussurros e aquilo que os homens dizem, rosnam. Na realidade, eu tenho mantido o meu diálogo com Deus, porque é isso que importa. Nem aquilo que os amigos dizem, nem aquilo que os inimigos dizem, mas o que eu e Deus de fato conversamos. E há dois aspectos aqui que são fundamentais para que você entenda o que na realidade o salmista, ou Davi, apresenta nessas condições do seu pedido. Primeiro, ele não é um pedido baseado em qualquer teoria meritória. Talvez uma leitura superficial do Salmo pudesse dar essa indicação. O Salmo começa dizendo, bem-aventurado o que acode ao necessitado. E aí ele diz, o Senhor o livra, aquele que acode ao necessitado, o Senhor o preserva, o Senhor o protege, o Senhor o faz feliz, ou seja, porque ele acudiu o necessitado. Aí algumas pessoas passam a imaginar que o fato de eu atender, de eu cuidar de alguém que está enfermo, significa que Deus cuidará de mim quando eu estiver enfermo, numa relação totalmente meritória, totalmente, digamos, baseado na minha ação em si. Isso é agravado porque, às vezes, alguns comentaristas chegam a trazer essa mesma perspectiva no verso 11. Com isto conheço que tu te agradas de mim. O Senhor se agrada de mim porque eu faço isso, porque eu cuido do doente, porque eu vou acudir o necessitado, e por causa disso, Deus, de fato, cuida de mim. Deus, na verdade, digamos, nesse caso particularmente, Deus me atende, porque eu cuido desses enfermos. Mas não é exatamente isso que o texto nos mostra. É exatamente o oposto. Agradar-se no verso 11 é exatamente a consequência, ou seja, ele está dizendo, nisto eu conheço. Eu sei que eu agrado ao Senhor, porque o Senhor de fato tem me respondido. Ele não está dizendo que o Senhor me responde porque eu agrado. Ele está dizendo, eu sei que eu tive graça diante dos teus olhos, porque a tua resposta tem sido exatamente esta que eu pedi. E mais, ele na realidade deixa muito claro na sua petição que ele não está confiando em si, nem em suas obras. Se não, observe, verso 4, ele diz, disse eu, compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Aqui vai uma confissão de pecado. Ele não está alegando, Senhor, me cura porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não cometi pecado, porque eu não mereço essa enfermidade. Ele diz, sara minha alma porque eu sou um pecador, sara minha alma porque eu mereço exatamente esse pecado. Ou usando aqui as palavras de Terry Johnson, que é um excelente escritor e que eu recomendo a você que faça a leitura dos seus livros, ele diz que qualquer coisa menos que a condenação eterna já é graça.
Portanto, a enfermidade, como consequência do pecado, ela é notória na Escritura o tempo todo. Não somente nos milagres de Jesus, que várias vezes curou pessoas, ressuscitou pessoas, dizendo: perdoados estão os teus pecados, mas também, como Paulo escreve, não poucos que dormem, porque na verdade comem e bebem a ceia sem discernir o corpo, comem e bebem juízo. É claro que existe essa perspectiva, e ele diz, ele não explica, ele na verdade não atribui a sua enfermidade a qualquer injustiça de Deus. Ele sabe que ele é pecador. Tanto é verdade que o pedido dele é: compadece-te de mim, tenha compaixão. O seu pedido está baseado exatamente na compaixão de Deus e não em seus méritos. Por 2 vezes, no verso 10, no verso 4, ele vai dizer: compadece-te de mim. E essa palavra compadece é a mesma que nós encontramos no verso 1 do capítulo 51 da oração de confissão de Davi, quando ele adulterou com Batseba. Se você for até o capítulo 51, verso 1 do Salmo, ele começa dizendo: compadece-te de mim. Exatamente a mesma expressão contida aqui. Ou seja, ele pede a Deus que tenha compaixão, porque ele é um pecador. E o pedido é um único: sara, cura. É exatamente esse o pedido do salmista. Levanta-me, diz o verso 10. E levantar aqui é claramente uma demonstração da graça de Deus, tirando o enfermo do seu leito de enfermidade, fazendo com que ele novamente esteja apto e pronto a agir. É tão interessante porque essa leitura do levanta-te, para nós, ela não é tão clara quanto é para principalmente os escritos veterotestamentários e neotestamentários. Por exemplo, quando Jesus está com os discípulos de João, e os discípulos de João vêm até Jesus perguntar se ele era o Messias, vocês devem se lembrar que Jesus disse: volta agora a João e diz para ele exatamente o que vocês estão vendo aqui, que na verdade os cegos veem, os surdos ouvem, e então ele diz: e os mortos são ressuscitados, na nossa tradução, pois literalmente o que Jesus disse foi: e os mortos levantam-se. Aqui é uma figura clara da ressurreição, onde fica evidente que é esse o pedido contido, ou seja, que Deus o traga dessas condições. Ou seja, a oração feita por Davi nessas circunstâncias é para que Deus tenha compaixão e o sare e o livre de sua enfermidade. Qual foi a reação diante do fato ocorrido? Exatamente essa, ou seja, a oração. E essa oração vem acompanhada agora da sua confiança. Onde ela está alicerçada? Naquilo que na realidade nós diríamos é a terceira onda. Por favor, cuidado com essa palavra. Eu quero dizer aqui na minha ilustração inicial, tá bom? Ou seja, o fato aconteceu, ele fez um pedido, e esse pedido agora, neste salmo, cercando o salmo, está o verso 1 ao verso 3, e o verso 11 e o verso 12, que de fato estruturam todo o salmo, verso 10 ao 12, perdão. Eles são paralelos, todos eles, do verso 1 ao verso 3, do verso 10 ao verso 12, estão falando daquilo que Deus faz, estão falando da maneira como Deus age, estão falando da confiança que tem Davi diante dessa circunstância a qual ele está submetido. Então, observe, poderíamos aqui ter um tempo muito longo até para debater ou para falar acerca da maneira de Deus agir. Mas o texto é muito claro se você observar. Verso 1, o Senhor o livra. Verso 2, o Senhor o protege. Verso 2, o Senhor preserva-lhe a vida. Verso 2, o Senhor o faz feliz. Verso 2, o Senhor não o entrega aos seus inimigos. Verso 3, o Senhor o assiste no leito de enfermidade. E verso 3, o Senhor lhe afofa a cama. Tudo é o Senhor quem faz. Não sei se você percebe. Verso 10, tu, porém, Senhor, compadece de mim, levanta para que eu lhes pague segundo merecem, acerca dos seus inimigos. Mas no verso 11, com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustém, na minha integridade, me pões à tua presença para sempre. Tudo aquilo que Deus faz por mim.
É onde, na verdade, a oração está baseada. O Senhor faz isso por nós. O Senhor, na verdade, age assim. É essa confiança que tem Davi. A sua confiança está no fato de que Deus sim tem o poder de preservar, de proteger, de livrar e de fazer com que, na verdade, os inimigos não triunfem sobre a sua vida. Por isso ele pede ao Senhor: restaure a minha saúde, porque eu sei que o Senhor tem poder para, sim, resgatar todos aqueles que sob tais condições estão. Ou seja, é exatamente uma declaração. Você vai notar que esses versos, eles não contêm pedidos. O pedido já foi feito. O pedido é: levanta-me, sara-me, por compaixão. Mas faça isso porque o Senhor é quem tem o poder de livrar, proteger, preservar e principalmente assistir no leito de cama, sustentar em todas as medidas. Isso vem do Senhor, é onde a sua confiança está depositada. E por favor, não me entendam errado. Não estou dizendo que você não deve procurar médico, que você não deve tomar remédio, que você não deve procurar hospital, que você não deve comprar oxímetro para pôr no seu dedo quando porventura alguém em casa tiver a Covid. Eu espero que ninguém tenha. Não estou dizendo absolutamente nada disso, porque tudo isso são meios que Deus utiliza para preservar, para proteger e para suster. O que eu estou dizendo é que isso procede dele, da mão dele. E é nessa confiança que o salmista faz este pedido. Pois bem, qual conclusão nós podemos chegar? Primeiro, a pandemia vai nos deixar cheios de perguntas. E quando ela passar, e eu espero que um dia ela passe, nós vamos continuar com essas perguntas. Como não temos como responder a cada propósito que acontece conosco. Na Escritura, sim. Por quê? Porque, na realidade, Deus já revelou, juntamente com os seus atos, Ele trouxe a revelação dos fatos. Ele trouxe o seu propósito. Mas, hoje em dia, não temos mais. O que temos é a Escritura para interpretar o que acontece conosco. É por isso que, na verdade, vamos permanecer com certas perguntas conosco. Não sei e não sou, digamos assim, eu não diria nem ousado, talvez a melhor palavra seja leviano, para poder dizer qual é o propósito de Deus com toda essa enfermidade, essa pandemia, essa calamidade. Não sei. Não sei por que alguns de nós vão ser levados e outros vão ficar. Não sei por que cristãos, pessoas fiéis a Deus, já partiram, como também infiéis partiram. Não sei dizer, porque Deus tem os seus propósitos e agora, neste momento, não é possível dizer com que propósito Ele faz isso. Por que essa calamidade chegou? Seja essa enfermidade, seja outra. Por que alguém é acometido de câncer, ou acometido de uma outra enfermidade grave e outro não? Essas perguntas não têm resposta, porque é um propósito que pertence a Deus, que Deus não nos esclarecerá, a não ser quando lhe aprouver fazer. Então, o que fazemos nós em tempos de aflição? A resposta é simples. Na mesma noite em que Jesus usou o Salmo 41, ele também disse: tende bom ânimo, porque ele, e não eu e você, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, de toda ordem, de toda natureza, mas tende bom ânimo porque diz Jesus, ele venceu o mundo. E então ele acrescenta: para que tenhais paz em mim. A paz que nós necessitamos e buscamos, nós só encontramos nele, em Jesus. Porque é exatamente isso que o salmista fez. Enquanto seus inimigos zombavam e de alguma forma até torciam pela sua morte, desejavam a sua morte, desejavam exatamente o seu mal. Enquanto seus amigos, e coloque aspas nesse amigo aqui, mais íntimo, se volta contra ele, ou se o abandona, ou deixa sozinho, ou decepciona, ou frustra, ainda que nessa condição, enfermo, com oposição de pessoas contra ele, e sem apoio de amigos, ou seja, completamente só, qual foi a esperança do salmista? Compadece de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Compadece, sara-me, levanta-me. É esse o pedido. A oração está aqui trazida exatamente nessa confiança de quem Deus é.
E nós não podemos concluir o Salmo senão da maneira como Davi concluiu, à luz da sua enfermidade. E veja bem, o Salmo não está dizendo que ele já havia sido curado, para que ele pudesse louvar ao Senhor depois da cura. Tá? Porque essa é uma mania que temos nós, né? A gente vai fazer o culto de ação de graça, mas a gente só faz o culto de ação de graça depois que a graça foi alcançada. Porque se a graça não foi alcançada, meu amigo, aí a gente não faz culto. Tá certo? A gente continua do mesmo jeito que estava, olha lá, se não pior. Mas veja bem, se eu quero e busco uma graça, e aí Deus me concede, então eu marco um culto de ação de graça para celebrar. Nada errado com isso. Mas o culto poderia ser de graça, a atitude deveria ser de ações de graças antes do Senhor responder. Mas isso geralmente não acontece conosco. Davi não está dizendo que ele foi curado e depois disso ele compõe o salmo. Ele não fala do passado, ele fala do presente. O que ele diz no verso 13 é: bendito seja o Senhor de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Não sabendo qual o resultado da sua petição. Não sei. Como você, eu tenho alguns familiares acometidos de Covid. Como você, perdemos também algumas pessoas assim. Há poucos dias atrás, uma prima faleceu. Agora, a família do meu sobrinho, seu filho de provavelmente uns 2 anos, sua esposa, acometidos de Covid. Como você, eu enfrento amigos, queridos, colegas, pastores, que já partiram, tomados por essa enfermidade. Como você, eu vivo exatamente essa angústia, que às vezes me faz acordar perguntando quem será o próximo. E se eu não tiver cuidado, eu levanto perguntando se eu serei o próximo. Porque a angústia é muito grande, a aflição é muito grande. Qualquer enfermidade parecida, qualquer sintoma parecido hoje, te deixa com ansiedade. Te deixa, na verdade, angustiado. Você e eu vivemos essas aflições. E o que nós devemos fazer neste momento? Ore e bendiga o Senhor Deus de Israel. Porque tudo, absolutamente tudo, está sob seu domínio, sob seu controle. Ele é o Deus que, conforme diz a Escritura, um dos nomes que ele recebe, El Rafa, de onde vem o nome Rafael, que significa o Deus que cura. Rafa é a expressão mais usada, tá? É exatamente o Deus que cura, pois é a esse Deus que recorremos agora, neste momento. Ele que venceu todas as aflições, e é dele que encontraremos paz, e é ele que nós vamos bendizer de eternidade a eternidade. Eu te convido a fazer isso agora com a nossa equipe de cânticos, que louve ao Senhor, que é o único Deus que sara, o único Deus que cura, aquele Deus que nos levanta. Louvemos.